capítulo 1. Obrigado, Damiana. Primeiro livro do profeta Samuel. O capítulo é o primeiro. Nós vamos ler alguns versículos e depois você vai deixar sua Bíblia aberta e vamos voltar ao texto. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse a ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais o mesmo, não era mais triste. E levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram a casa em Ramá. E Eucana concebeu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu vou pedir para você inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Pai, nosso Deus, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Senhor, estamos aqui na tua casa, estamos aqui na presença do Senhor, estamos aqui porque a tua graça nos trouxe a esse lugar, estamos aqui porque a tua graça nos permitiu estar diante da tua presença. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de na tua casa nos desprender de qualquer preocupação, de qualquer sentimento, nos desprender, ó Deus, de qualquer realidade difícil e adorar o Senhor. Agora, Deus, libera nossas mentes para receber a tua palavra, libera o teu Espírito para nos tocar, libera, Senhor, do teu Espírito para nos convencer, libera do teu Espírito, Deus, para nos falar, para nos guiar na verdade. E fale conosco nesta noite por meio desta porção da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar nessa noite sobre desafios da fé. Eu sei que você tem a consciência de que todos os dias você acorda e você é desafiado. Quando você abre os seus olhos para mais um dia e você vai enfrentar o seu dia para trabalhar, para estudar, para fazer qualquer outra coisa, eu sei que você tem a consciência de que você vai enfrentar desafios. Na verdade, todos os dias somos desafiados. E eu parei para pensar assim, algumas coisas que nos fazem vencer os nossos desafios, como filhos de Deus que somos. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão, diga amém. Glória a Deus. Algumas realidades que nos fazem vencer como filhos de Deus.
realidades espirituais. Eu sei que nós vencemos nossos desafios também por habilidade, capacidade, força, determinação, mas eu quero enumerar aqui 3 realidades espirituais que nos fazem vencer os nossos desafios. A primeira delas é a bondade e a misericórdia do Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor, que andam juntas, de mãos dadas, nos fazem vencer os nossos desafios. Davi no Salmo 23 vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Você não vê, mas eu sei que você percebe, eu sei que você tem a consciência, que mesmo que os seus olhos naturais não vejam, você acorda e a bondade e a misericórdia do Senhor estão seguindo você. Você vai para o trabalho, bondade e misericórdia vai com você. Você vai voltar do trabalho, bondade e misericórdia vai seguir você. A bondade e a misericórdia seguem você todos os dias, até habitarmos na eternidade com o Senhor, como diz Davi no Salmo 23. Então a bondade e a misericórdia do Senhor nos fazem vencer os nossos desafios. Mas tem uma outra coisa que nos faz vencer os nossos desafios. O que, pastor? Nosso compromisso de santidade com Deus. Quando você assume um compromisso de levar uma vida santa diante do Senhor, quando você tem um compromisso de viver a sua vida na presença de Deus em santidade, Deus tem um compromisso todos os dias de te ajudar a você vencer os seus desafios. A santidade é uma identificação que nós temos com o Senhor, porque Ele é santo, e na sua palavra Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Então quando você assume o compromisso diário, porque é diário, quando você assume o compromisso de levar uma vida santa diante de Deus, pode ter certeza, querido, Deus te leva, te ajuda você vencer seus desafios. Mas tem um terceiro elemento, e é nesse que eu quero ficar nessa noite com você. Um outro elemento que nos faz vencer os nossos desafios. O quê? A nossa fé. A nossa fé nos faz vencer o mundo. Esta é a fé que nos faz vencer o mundo. A nossa fé nos faz vencer os nossos desafios. E sobre ela que eu quero falar com você nesta noite. E Ana, uma mulher que foi mãe por milagre e graça de Deus, irá nos ensinar sobre desafios da fé nesta noite. Essa mãe que deu a Deus um filho, Deus lhe deu 5 de presente. Ela presenteou Deus com um filho e Deus lhe presenteou com mais 5. Na verdade, Deus deu 6. Samuel e mais 5. A fé dessa mulher foi uma semente para ela ter um filho e Deus lhe dar mais 5. Porque semente a gente não fica com ela na mão. Semente a gente lança. O que vem para nossa mão? Fruto. Quando você semeia, você está abrindo aquilo que está na sua mão, abrindo mão da semente. E quando você semeia, Deus faz com que a sua mão que abriu para semear receba, ou seja, aberta para receber as bênçãos dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A história desta mulher, é claro que ela é a história do seu esposo, do seu marido, Eucana. Todos os anos, esse levita da tribo de Efraim, um levita coatita chamado Eucana, viajava aproximadamente 30 quilômetros das montanhas de Efraim até Siló para adorar a Deus. Siló é o local, nesta época, nesse momento da história, o local específico onde se adorava a Deus. Você deve estar lembrado que Jesus lá com a mulher samaritana vai desvincular essa situação de que adoração é um lugar específico. Ele vai dizer à mulher samaritana: vocês estão equivocados. Adoração não é no monte, não é aqui, não é lá, não é lugar. Adoração é em espírito e em verdade.
Mas nesse momento da história, nesses dias, a adoração sim ainda era num lugar, em uma região, em um lugar geográfico, em Siló, onde estava a casa de Deus, a arca de Deus. Então esse homem precisava viajar todos os anos 30 quilômetros para chegar em Siló e prestar culto a Deus com Ana e a sua outra esposa Penina. O problema é que Ana, ela não poderia ter filhos, e cansada de ir a Siló todos os anos para prestar culto, ela um dia se levantou. Um dia ela entrou na casa de Deus e ela disse: basta, eu vou enfrentar esse desafio. E eu não tenho dúvida alguma que o elemento que Ana usou para enfrentar o seu desafio de não ser mãe foi a sua fé. Talvez você que está aqui nessa noite, você precisa fazer isso. Talvez você precise enfrentar os seus desafios. É claro que você vai acordar amanhã pela manhã, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão com você. É claro que se você tem um compromisso com Deus de viver uma vida santa do Senhor, vai ter o compromisso de ajudar você nos seus desafios. Mas eu tenho certeza que se você propor, não somente agora nessa noite, mas todos os dias, de colocar a sua vida diante do Senhor com fé, quando você propor diante do Senhor agradá-lo pela sua fé, eu tenho certeza que você vai vencer os seus desafios. Eu quero convidar você nessa noite a ser uma pessoa, um homem, uma mulher, a ser alguém que vai encarar os seus desafios pela fé. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Magaiva, faz o favorzinho para mim. Fecha essa janela aí, por favor, porque o ar está fugindo da gente. Obrigado. Aí, obrigado, Magaiva. Vamos ao texto. Bíblia aberta. Eu quero compartilhar com você quais os desafios que Ana enfrentou com a sua fé. Vamos olhar para o texto e vamos extrair aqui dele, exaurir desse texto, os desafios que Ana enfrentou com a sua fé. O primeiro desafio que Ana enfrentou com a sua fé foi o desafio de suplantar a sua esterilidade. Preste atenção nisso. Seu primeiro desafio foi suplantar a sua esterilidade. Temos uma mulher que de ano a ano vivia as mesmas circunstâncias. Ela era escrava da sua esterilidade. Ela vê Penina e as outras mulheres com seus filhos saírem a festejar o Senhor. Então ela se torna objeto de escárnio, de vilipêndio. Por quê? Porque ela era estéril. Ela tem no olhar do seu marido um olhar de misericórdia, de bondade dele, porque ele queria dar a porção dobrada a ela, porque ela não podia ter filhos. Então ela se torna prisioneira da sua esterilidade. E eu acho interessante, meus irmãos, a frase que está no início do versículo 9. Eu chamo a sua atenção, peço que você olhe por favor para o versículo 9. Diz assim no princípio do versículo 9: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Detalhe, Ana aqui não está com fome. Ana não come. Ela está mais um ano sofrendo por causa da sua esterilidade. Então essa frase ela é significativa. Então Ana se levantou. Por que o texto está nos dizendo isso? Por que o texto está nos trazendo essa frase tão significativa? Porque o texto quer dizer que Ana vai começar a vencer os seus desafios pela fé. E o primeiro desafio que ela levanta para enfrentar é a sua própria esterilidade. Esse é o primeiro teste de fé que Ana vai enfrentar.
E ela tem 4 motivos. Presta atenção nisso. Ela tem 4 motivos para vencer a sua esterilidade. Eu vou apresentar para você os 4 motivos que Ana tem para enfrentar a sua esterilidade. Ou seja, o seu primeiro desafio de fé. O primeiro motivo é o propósito do ventre. Por que essa mulher vai enfrentar a sua esterilidade? E com isso ela vai usar fé. Porque ela tem motivos para vencer a sua esterilidade. E o primeiro motivo, meus amados irmãos, é o propósito do ventre. Como assim? Deus gerou vida. Deus usa o ventre da mãe para gerar o quê? Vida. Então ela está olhando para o seu próprio ventre e ela está dizendo para Deus, pela fé: Deus, eu tenho aqui um ventre. Eu tenho aqui um depositário de vida. Então, Deus, eu quero que esse ventre gere vida. Então, na verdade, ela está olhando para o seu ventre, mas ela está aplicando a sua fé em Deus, que é dono da vida. Aleluia. Ana estava convencida de que Deus não queria que ela continuasse estéril, improdutiva. Vamos lá. Por que Ana vai se levantar e ela vai ter motivos para vencer a sua esterilidade? Segundo, o poder dos exemplos bíblicos ou exemplos da história. Ela está olhando para trás e ela está olhando a história de Raquel. Ela está olhando para trás. Ela está olhando a história de Rebeca. Ela está olhando para trás da história e está dizendo: se o Senhor fez na vida de Raquel, o Senhor vai fazer na minha vida também. Se o Senhor fez com Rebeca, o Senhor vai fazer na minha vida também. Se o Senhor fez com Sara, o Senhor vai fazer na minha vida também. Ela está olhando para a história e está dizendo: o Senhor é o mesmo ontem e hoje e amanhã. Aleluia. Quer outro motivo para essa mulher vencer a sua esterilidade? A palavra, a promessa. E para isso ela olha para a história também. Ela deve ter lembrado de uma palavra de Josué. Ela era alguém que conhecia a história. Era da tribo de Efraim, uma das 12 tribos de Israel. E ela deve ter se lembrado de que um dia Josué disse para os anciãos de Israel: vocês bem sabem, vocês têm a consciência de que todas as boas promessas que fez o nosso Deus, nenhuma delas veio a falhar, todas permanecem de pé. Então ela tem 3 motivos para acreditar que Deus estava dando um fim à sua esterilidade. Aí você vai perguntar: pastor, o que isso tem a ver conosco? Presta atenção numa coisa: a esterilidade revela uma incapacidade de gerar vida. É claro que estamos falando de uma mulher que está aqui começando a vencer a sua esterilidade pela fé. Mas o que é esterilidade? Esterilidade é a incapacidade de gerar vida. Uma pessoa estéril, uma mulher estéril, ela é infrutífera para gerar vida. Mas deixa eu te falar, todos nós que estamos aqui pode ter uma esterilidade em alguma área da vida. Deus nos fez para sermos geradores de vida. A vida de Deus está em nós. Deus não nos fez para viver em morte. Deus nos fez para viver em vida.
Eu tenho entendido de 2 anos para cá, cada vez mais entendo isso, que existem 7 leis lá em Gênesis, e essas leis estão vivas, ativas, presentes no mundo físico e espiritual, e uma delas é a lei da frutificação. Quando Deus fala assim a Adão e a Eva: crescei, multiplicai, frutificai, frutificai, multiplicai. O que Deus está sinalizando para mim e para você nessa noite? Que você foi gerado em Cristo para você ter vida, e por meio de Cristo gera vida. É possível que alguma área da sua vida seja estéril. É possível que alguma área da sua vida você não tenha frutificado. Você precisa do avivamento de Deus. Você precisa do toque de vida de Deus. É possível que alguma área da sua vida esteja sendo estéril. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo em forma de pergunta. Vamos lá. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Vou perguntar de novo. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Eu vou, assim, melhorar um pouco a pergunta. Quantas almas você, de alguma maneira, contribuiu para que essa alma fosse salva por Jesus? Melhorou. Pensou? Pegou no seu caderno de anotações? Estou brincando, não precisa. Lembrou? Pastor, o que isso tem a ver com Ana? O que isso tem a ver com uma mulher estéril? Eu vou te falar. Porque se você não contribuiu para que uma alma recebesse a salvação em Jesus, você ainda continua estéril. Sabe qual é a frase de Raquel? A frase de Raquel deveria ser a nossa frase. Ou melhor, a oração, a petição de Raquel deveria ser a nossa petição. Sabe qual é a oração de Raquel? Sabe qual é a petição de Raquel? Eu vou te falar. Deus, dai-me filho, senão morro. Quantos filhos espirituais você tem pedido a Jesus? É claro que você não precisa abrir a boca e dizer como Raquel: dai-me filho, se não morro. Mas deixa eu te falar, se você não tem pedido a Deus a capacidade de ser instrumento de geração de vida, é possível que você ainda esteja morto em alguma área da vida. O Espírito Santo está nos levantando nesse tempo, nos despertando nesse tempo, para olhar para a própria igreja e entender que a igreja tem um ventre. E esse ventre da igreja tem um nome. O ventre da igreja é a graça de Deus. E no meio da graça de Deus, a igreja vai sempre gerar vida. Novas pessoas, novas criaturas que morrem para o mundo e vivem para Cristo. Aleluia. Vença esse desafio de esterilidade nessa noite, no nome de Jesus. Tem alguma área da sua vida que precisa ser tocada para que haja vida e você saia da esterilidade nessa noite. Coloque a sua fé em prática e acredite que você pode vencer esse desafio. O segundo desafio da fé de Ana foi não aceitar ficar de fora da adoração. Seu primeiro desafio é vencer a sua esterilidade. Seu segundo desafio é não aceitar ficar de fora da adoração. Como eu disse, nesse tempo a adoração era geográfica, ou precisava da geografia. Então Eucana vai com Penina e vai com Ana para Siló. Diz o texto, no versículo 5, olha aí comigo o versículo 5. Porém Ana
Porém a Ana, Eucana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse fechado ou encerrado a madre. Versículo 6: e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7: e assim fazia ele de ano a ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Subir à casa do Senhor aqui significa dizer, ir à casa do Senhor para adorar. Só que para adorar era preciso oferta. Para adorar completamente era necessário oferecer oferta para cada filho ou para um filho. Ana então entra no seu segundo teste de fé. Ana vai para a casa de Deus, no seu interior, dizendo: esse ano vai ser diferente. Eu não aceito voltar para as montanhas de Efraim sem adorar o meu Deus, dando oferta por um filho. Ana não aceitou uma substituição. Porque Eucana está dizendo assim: eu te dou porção dobrada. Na verdade, Ana, eu não sou melhor do que muitos filhos. Então preste atenção numa coisa: a proposta de Eucana foi de boa intenção, mas ela não aceita a proposta. Qual a proposta de Eucana? Eu vou te dar a porção dobrada. Mas ela não aceita, porque ela quer uma adoração completa. Ela não aceita substituição. Eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Ana não aceitou uma substituição. Interessante, meus irmãos, que uma pessoa que tem sentimentos assim, uma pessoa que não tem sentimentos resolvidos, pode substituir o que é verdadeiro e essencial por mecanismos que não vão preencher a alma. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso, por favor. Porque foi dada a Ana por seu marido a oportunidade de ter uma porção dobrada, ou seja, substituir um filho num ato de adoração. Ela está dizendo: não, eu não vou substituir a minha adoração. Então existem alguns mecanismos que podem substituir aquilo que é essencial na nossa vida. Mecanismos como, por exemplo, deslocamento ou transferência. Ou seja, sentimentos que não foi correspondido. Quando o sentimento não é correspondido, quando a pessoa não é correspondida, ela pode deslocar ou transferir aquele sentimento para alguma coisa ou para alguém. Exemplo: filho que não teve assistência do pai, ela transfere para a droga. Cônjuge que não dá devido valor ao outro, aquele outro que não é correspondido transfere para alguma coisa, talvez internet. Então Eucana faz uma proposta com boa intenção, mas Ana resolve no seu coração não substituir a porção dobrada de Eucana. Por quê? Porque estava no seu coração adorar a Deus sem substituição. Quer ver outro mecanismo? Projeção. Uma pessoa pode substituir aquilo que é essencial por uma projeção, ou seja, um sentimento de ataque quando ver o outro realizando aquilo que ele gostaria de fazer. Um sentimento de ataque quando ver o outro realizando aquilo que ela gostaria, o que ele gostaria de fazer. Lembra de Sara?
Ela esperou, estava vendo que não estava tendo filho. O que ela fez? Fez uma proposta a Abraão: Abraão, pega Agar, faz um filho nela, e aí esse filho será o nosso filho, o seu filho, o filho da promessa. Ela projetou um plano de Deus fora do propósito de Deus. Deu certo? Deu errado, e muito errado, porque alguns anos depois, quando Isaac já nascido, Ana, ou melhor, Sara, disse para Abraão: desfaz dessa mulher e desse filho. Ana não aceitou isso. Ela está sendo vilipendiada, humilhada. Ela tinha oportunidade de projetar no marido uma adoração completa, mas ela disse: não, eu não vou projetar aquilo que eu vou viver na presença de Deus. Você não precisa projetar nada na tua vida em alguma coisa, em alguém. Tudo que você precisa é projetar a sua vida em Deus, projetar a sua vida no Senhor, porque é Ele quem criou você e é Ele quem sustenta você. Quer outro exemplo? Recalque. Mecanismo chamado recalque. Recalque é quando um desejo não é realizado por alguma razão e dá lugar a uma frustração. Só que o sentimento, agora frustrado, continua dentro da pessoa até ela estourar. O desejo não é realizado. Como o desejo não é realizado, vem a frustração. Com a frustração, a pessoa fica recalcada, e uma hora pode explodir, estourar. Ana não aceitou ser uma mulher recalcada. Na verdade, Ana não aceitou mais a possibilidade de prestar culto a Deus de maneira completa, ou incompleta, melhor dizendo. Ela colocou no seu coração: eu vou adorar a Deus de maneira completa. Ana não é mulher que desloca ou transfere seus sentimentos para coisas ou pessoas. Ana é mulher que coloca os seus sentimentos no altar. Vou repetir. Ana não é mulher que transfere seu sentimento para coisas ou pessoas. Ana é mulher que transfere seus sentimentos para o altar, na presença de Deus. Assim deve ser eu, assim deve ser você. Nós não podemos transferir os nossos sentimentos para alguma pessoa ou para alguém. Nós devemos colocar os nossos sentimentos no altar de Deus, na presença de Deus. Presta atenção. Ana não é mulher que projeta seus sentimentos com raiva, com ira, por ninguém ou com ninguém. Até porque Ana não é cheia de sentimento ou de ressentimentos. Ana não é cheia de raiva. Ana não é cheia de sentimentos negativos. Ana é cheia do Espírito Santo. Alguém que quer prestar uma adoração sincera, alguém que quer prestar uma adoração completa a Deus, ela nunca será alguém com sentimentos de recalque, de ódio, de ressentimentos. Ela será sempre uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ana não é mulher recalcada, até porque Ana não é mulher frustrada a ponto de estourar suas emoções. Ana é uma mulher que dá a volta por cima, usando o poder da fé. Irmão, gente que tem fé, que vive da fé, nunca será gente frustrada. Eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu, você não está ligado naquilo que o Espírito Santo está falando com você. Não sou eu quem está falando, é o Espírito Santo que está falando com você nessa noite. Gente que vive da fé e pela fé nunca será gente frustrada. Nós nunca seremos frustrados se andamos por fé, se vivemos da fé. Então
Então você e eu devemos fazer a mesma coisa. O quê? Devemos desafiar pela fé as circunstâncias que nos cercam e dizer para nós mesmos: eu não aceito outra coisa senão adorar o meu Deus de maneira completa. Eu não aceito outra coisa senão viver para adorar o meu Deus. Eu vou oferecer a Deus tudo o que eu posso oferecer. E se tiver faltando alguma coisa para oferecer, eu vou pedir a meu Deus, eu vou colocar minha fé em prática, e o meu Deus vai dar aquilo que eu preciso. Ainda que Deus não mereça uma adoração pelo aquilo que a gente tem que dar. Não, Deus não merece a nossa adoração pelo aquilo que a gente tem que dar. Mas se estiver faltando alguma coisa, para a gente se sentir feliz e adorar a Deus, a gente pode pedir, que Deus vai dar. Para que nós possamos dizer para Deus: o Senhor não depende da minha adoração com aquilo que o Senhor mesmo me dá, mas aquilo que eu desejo no meu coração, para que eu possa te adorar com alegria. O Senhor é gracioso em me dar. Louvado seja Ele. Amém, amados? Em terceiro lugar, o terceiro desafio da fé de Ana foi buscar ao Senhor em tempos de crise. E eu quero falar da crise agora que não é a dela. Olha o texto comigo, por favor. Versículo 9 mais uma vez. Então Ana se levantou depois que comeu e beberam em Siló. E olha o que está escrito no versículo 9. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ana vai ao templo para encontrar alguém que pudesse ser instrumento de bênção na sua vida. E quando ela chega no templo, ela encontra um sacerdote. E o sacerdote, que deveria recebê-la no altar, estender a mão e orar por ela, talvez lhe dar um abraço, liberar uma palavra de Deus para a vida dela, para consolar o seu coração. Esse sacerdote estava sentado na cadeira, e na cadeira ficou sentado. Na verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, o fato de Eli estar sentado na cadeira representa algo muito sério. Nesses dias havia uma crise de liderança em Israel. Nesses dias havia uma crise profética em Israel. Nesses dias havia uma crise de liderança em Israel. A casa de Eli era uma casa profanada. Então, quando Ana entra no templo e ela vê o sacerdote junto ao pilar do templo, sentado numa cadeira, ela toma uma atitude de fé. Ela se levanta e ela vai para um outro pilar. Ela agarra no outro pilar e ela começa a chorar, a derramar a sua alma, a pedir a Deus, a clamar. Porque o pilar da liderança espiritual estava com uma cadeira. O pilar da liderança espiritual em Israel estava acomodado. Mas quem tem fé, quem vive da fé e pela fé, é capaz de olhar as circunstâncias e ver as crises e suplantar as crises. De que maneira? Quem tem fé e vive pela fé sabe o caminho do altar, conhece o caminho do altar, e por conhecer o caminho do altar vai saber derramar lágrimas na presença do Senhor, e mais, vai saber que Deus está ouvindo a oração e vai saber que Deus está colhendo as lágrimas. Você está sendo desafiado pela palavra, você está sendo desafiado por Jesus, você está sendo desafiado pela sua fé a suplantar as crises que estão à sua volta.
O país está vivendo em crise. Sua fé é maior do que a crise do país. Existe uma crise econômica. A sua fé é maior do que a crise econômica. Existe uma crise ideológica. A sua fé é maior que crise ideológica. Existe uma crise política. A sua fé é maior do que uma crise política. Existe uma crise de identidade na igreja. A sua fé é maior do que a crise de identidade. Você não tem motivos para ficar parado. Você não tem razão para acreditar que Deus é capaz de fazer o impossível. Você, pelo contrário, tem motivos para acreditar que Deus é Deus do possível e nada é impossível para Ele. Você não tem desculpas para não dobrar os seus joelhos e buscar o Senhor. Por quê? Porque a sua fé é capaz de suplantar com toda a crise. Você acredita no que você vai falar? Se você acreditar no que você vai falar, levanta a sua mão e você vai dizer isso. Levanta a sua mão e diga: eu sei que a minha fé no Senhor é capaz de me fazer vencer, de me fazer suplantar toda a crise que me cerca. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Aleluia. O quarto desafio da fé de Ana foi fazer uma promessa a Deus, tendo que ser perseverante. Fazer uma promessa a Deus, tendo que ser perseverante. Vamos ao versículo 11. Já lemos, mas vamos ler mais uma vez. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho, ao Senhor o que está escrito aí, irmão? Ao Senhor, mas ela não está pedindo? Como é que ela está querendo dar? É porque ela tem a consciência de que é lei da vida e é lei espiritual. É melhor dar do que receber. O darei a todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ainda o versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observava a sua boca. Ainda o 13. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ela não podia deixar que o seu coração fosse tomado por um sentimento de desistência. Preste atenção no que eu vou te falar. Tem uma das coisas que o diabo gosta de fazer, e talvez seja uma das suas maiores armas, te fazer desistir. Ela conseguiu chegar até aquele momento. Pense comigo, foi fácil para essa mulher chegar até o pilar do templo? Claro que não. Quanta coisa essa mulher venceu para chegar até aqui? A começar, ela venceu uma geografia.
Eu não sei se você já viajou alguns quilômetros para ter que enterrar alguém, para ter que visitar um parente doente, para ter que fazer um tratamento de saúde. Por certo, você já viajou alguns quilômetros para fazer uma viagem de descanso, de férias, de passeio. E eu te pergunto, o que te parece mais distante? Uma viagem de passeio ou uma viagem para você enfrentar uma situação difícil? Quando a gente viaja para fazer um passeio, parece que a gente quer chegar num lugar e não quer, porque a gente quer curtir, quer parar, quer tomar um café, quer almoçar, quer olhar a paisagem. Imagine Ana, aproximadamente 30 quilômetros, tendo que chegar em Siló todos os anos, sem poder prestar culto. Mas ela não parou. Veio um ano, ela continuou. Veio outro, ela continuou. Veio outro, ela continuou. Ela teve que enfrentar a sua esterilidade, ela teve que enfrentar a penina, ela teve que enfrentar... Quantas coisas essa mulher enfrentou. E por último ela enfrentou a incompreensão de um sacerdote. A incompreensão de alguém que poderia ou poderia de forma abençoadora dizer: minha filha, Deus vai abrir seu ventre. Mas ao invés de dizer: minha filha, Deus vai abrir seu ventre, ele vai dizer: você está bêbada. Você já parou, já pensou em desistir de alguma coisa? Eu já, muitas vezes. Quem já pensou em desistir de alguma coisa? Levanta a mão. Seja sincero. Mas você está aqui. Você não desistiu. Você continua aqui. E quem te trouxe você até aqui? O mesmo que te fez uma promessa. O mesmo que é capaz de tocar em você e fazer um milagre na sua vida. Aí essa mulher vai dizer o seguinte: eu cheguei até aqui, eu venci tudo isso, mas eu vou dar para o Senhor o filho. Isso é desafio de fé. Sabe que circunstância essa mulher vai fazer essa promessa? Nessa que eu te falei. Geografia, oposição, incompreensão. E nesse círculo, nessas circunstâncias que essa mulher está dizendo: eu vou dar para o Senhor filho. Ele vai ser nazireu. Ele vai ser consagrado na tua casa. Ei, o que você está disposto para dar para Deus aqui hoje? E deixa eu te falar, fácil é dar aquilo que a gente vê, difícil é querer dar aquilo que a gente não vê. Vou repetir. Fácil é dar aquilo que a gente vê. Você abre o seu telefone, acessa a sua conta, você tem lá dinheiro. É mais fácil. Não é tão fácil, mas é mais fácil você transferir ou pegar da sua conta um dinheiro e dar uma oferta. Difícil é você olhar para Deus e falar assim: eu ainda não tenho dinheiro, ainda não tenho um filho, ainda não vi o meu dom se despertar, eu não tenho ainda, mas eu quero dar para o Senhor. Eu quero que o Senhor me dá, mas quando o Senhor me der, eu te devolvo. Isso é
desafio de fé. O que você está disposto a dar para Deus nessa noite? Ainda que você não viu, ainda que você não teve nas suas mãos, ainda que os seus olhos não viram. Eu vou terminar fazendo uma pergunta, mais uma. E essa é óbvia. O que Ana foi fazer no templo? Pergunta óbvia, lógica. Ana foi orar pedindo um filho. Mas o que Ana precisou para fazer, ou para ter uma resposta de Deus? Vamos lá. O que ela precisou fazer para ter a resposta de Deus? Veja sua resposta ao sacerdote Eli. Vamos ao texto. E o texto vai dizer: vim derramar a minha alma perante o Senhor. Pergunta óbvia, o que Ana foi fazer no templo? Pedir um filho a Deus. Uma pergunta ainda óbvia, mas o que ela precisou fazer para obter o que de Deus é a sua resposta? Primeiro, ela vai derramar a sua alma perante o Senhor. Diga comigo, isso é desafio de fé. Amém. O que é desafio de fé? Derramar a sua alma perante o Senhor. Agora a resposta do sacerdote. Olha a resposta do sacerdote: vai-te e o Deus de Israel te conceda o que desejas. Diga comigo, isso é a resposta de uma fé. Agora a resposta chegou. Ela derrama a sua alma. Isso é fé. Agora ela tem resposta. E a resposta sai da boca do sacerdote. O mesmo que a chamou de filha de Belial. O sacerdote está dizendo: vai, e o Deus de Israel conceda o que está no teu coração. Agora, para completar, presta atenção nisso. O que aconteceu? Ou seja, juntando a alma derramada no altar com a palavra profética do sacerdote que levantou da cadeira, qual foi o resultado? O que aconteceu? O Deus do céu abriu a madre de Ana. Ou seja, o resultado de uma fé desafiadora. E eu termino dizendo uma coisa muito interessante para você. O quê? Há uma semelhança entre Ana e Deus. Uma semelhança entre Ana e Deus. Qual a semelhança? Ana precisava de um, comigo, Ana precisava de um, e Deus também precisava. A semelhança está no precisar. Ana precisava de um filho, e Deus precisava de um profeta. Então a semelhança entre Deus e Ana era Samuel. Para Ana era um filho, para Deus um profeta. Quem sabe aquilo está no seu coração seja exatamente o que Deus quer para a sua vida. E eu termino dizendo de tudo que a gente pode tirar dessa palavra, dessa linda história no Dia das Mães, dessa mãe, de tudo que você ouviu aqui hoje, de tudo que você ouviu outro dia, de tudo que você viu na leitura que você fez, de tudo que você já ouviu através de outras mensagens, nós só vamos tirar uma coisa. O quê? Derramar a alma perante o altar. É
tudo que você precisa hoje. E derramar a alma no altar significa dizer: eu vou colocar a minha fé perante o Senhor, e o Senhor vai contemplar a minha fé. Se você derramar a sua alma perante o Senhor vai contemplar a sua fé. Lembra do hino? Lembra, irmã Glacinha? Como é que é o hino? Canta aí. Mais lento. Ele vê o coração, responda a petição, sua fé Jesus contemplará. Mais uma vez. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dar. Amém? Você crê nisso? Então, tudo que você precisa é fazer como Ana. Desafiar tudo que precisa ser desafiado. E vir para o altar. E derramar a sua alma perante Ele. Porque Ele vai contemplar a sua fé. Posso ouvir um amém? Você que está aqui hoje. E a sua vida precisa ser tocada por Jesus. Talvez eu esteja falando a pessoas aqui que ainda não têm a salvação em Jesus. Você precisa usar a sua fé para crer que Jesus é Senhor e Salvador e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador e ter a sua alma salva. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pastor, eu quero essa salvação. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida hoje. Eu quero salvação em Jesus hoje, pastor. O que eu faço? Creia. Coloque a sua fé em prática. Diga em seu coração: Senhor Jesus, eu coloco a minha fé no Senhor. E creio que o Senhor é Salvador da minha alma. Eu creio na tua salvação para a minha vida. Senhor Jesus, me receba como teu discípulo, como teu filho, e me purifica dos meus pecados. Baixe sua cabeça, continua com a sua cabeça baixa. E eu quero te perguntar se você nessa noite deseja entregar seu coração a Jesus. Se você fez essa oração, se você hoje quer sair daqui salvo, livre de toda condenação. Se você quer Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, se você orou assim, onde você está, levanta sua mão para que a gente possa louvar a Deus por você. Tem alguém que quer receber Jesus aqui hoje? Tem alguém? Amém? Mas eu quero convidar você, irmão, para vir para o altar. Nós já estamos aqui. Eu, os irmãos do Ministério de Louvor, esse povo invejoso que invejou a minha roupa hoje aqui. Vocês são invejosos. Invejaram a minha roupa.
nós já estamos aqui e queremos derramar nossa alma perante o Senhor. Eu quero convidar você a ser como Ana. Vem derramar sua alma perante o Senhor. Venha superar tudo com a sua fé e creia que Jesus está contemplando você. Vem para o altar. Vem derramar sua alma perante o Senhor. Faça rápido isso, para que a gente possa orar, terminar, ir para nossa casa, crendo que Deus vai continuar nos conduzindo com a sua graça, com a sua misericórdia. Você quer fazer como Ana? Colocar sua fé no altar da casa de Deus? Você já pode sair do seu lugar, irmão. Jesus vai contemplar a sua fé. Vença os seus desafios. Fique em pé. Mas eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir para cá para o altar e derramar a sua alma perante o Senhor. Vem derramar a sua alma perante o Senhor, querido. O que você precisa colocar perante o Senhor? Qual é a sua petição? Qual é o objeto? Qual é a circunstância que você precisa vencer e colocar diante do Senhor nesta noite? Oh Deus, o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser. Nunca nesse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és famoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és famoso. Aleluia, Senhor. Estamos na tua casa, na tua presença, Senhor, e queremos derramar a nossa fé perante o Senhor. Nós acreditamos na mão poderosa do Senhor. Nós acreditamos nos milagres do Senhor. Nós acreditamos, Pai, no impossível. E agora, Senhor, por favor, eu oro para que os teus servos sejam contemplados por ti nesta noite. Ó Deus, recompensa a fé dos meus irmãos, recompensa a fé dos meus amados. A tua palavra diz: agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Os teus filhos estão aqui perante o teu altar, estão aqui na tua casa, derramando-se perante o Senhor. Contemple-os, ó Pai, contemple-os e nos ajuda, Deus, a ser como Ana. Nos ajuda a ser como essa mulher, uma mulher de fé.
nos ajuda a viver verdadeiramente pela fé. Nos ajuda verdadeiramente a sermos homens e mulheres de fé. Nos ajuda, Senhor. Não deixe o inimigo roubar a nossa fé, Senhor. Por isso, nessa noite, como os teus filhos, vivendo nessa terra pela fé, agradando-te pela fé, nós te pedimos, abençoa-nos, ainda que não mereçamos nenhuma gota de orvalho da tua bênção, da tua presença. Abençoa-nos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, louvado seja Ele. Glória a Deus.